Bem-vindos ao episódio 22. 22? Aí, Caraca, deu uma bolada agora. Foi 22. 22. O que Baseado em que isso uma, significa, né? baseado em Dois uma patinhos na lagoa. minuciosa análise de dados prévia, eu tenho razoável grau de certeza, de nível Sigma 2, que esse aqui é um episódio de número 22, E você fez isso aí com o seu modelo AI, acertei? com o meu modelo AI, isso mesmo. Falando nisso, eu tinha separado um monte de notícia. Eu tenho um bloquinho de nota aqui com um monte de E é notícia. óbvio que nessa hora sumiu. Não, tá aqui na minha frente. Só que aí, pensando no tema do episódio de hoje que a gente quer falar, Você eu só vou resolveu falar. pegar uma versão AI do seu bloquinho de notas que vai te dizer as notícias. Poderia fazer isso também. Mas eu só quero fazer uma síntese sobre o tema de todas as notícias que eu trouxe. É tudo, no caso específico das minhas notícias, cara, é tudo notícia sobre LLM. É só notícia sobre LLM. É novo modelo disso, é novo modelo daquilo, é modelo melhor disso, é modelo melhor daquilo, é modelo open source batendo no GPT, é modelo open source batendo não sei o que lá, é modelo open source de voz, é modelo speech to speech, é modelo multimodal. Cara, é só isso. É só isso, é só isso, é só isso. Cara, não tem uma notícia há muito tempo que traz alguma coisa nova, tipo, mesmo, sabe? Uma nova proposta, um novo real modelo pra gente ver, tipo, um novo machine learning, um novo XGBoost, sabe? Não vejo. Diga-se de passagem, tem o XGBoost 2.0, né? Que há um tempo atrás apareceu por aí. Também nunca vi ninguém falar muita coisa sobre ele. Mas assim, esse era o ponto que eu ia trazer. Eu não vou ler as notícias, sério mesmo. Eu não vou perder meu tempo. Mas isso aí não vai mudar Todo tão dia tem um cedo. point. Isso aí não vai mudar tão cedo, Marcos. Não foi o Aaron É, que trouxe aí pra gente no final do episódio passado. Quem não assistiu, convido a assistir pelo menos o finalzinho, né? Que aí vai saber do que eu tô falando. Sobre o fato de que, cara, a indústria está apostando tanto no LLM, mas tanto no LLM que outras iniciativas estão morrendo. exato. Não estão morrendo, estão sendo deixadas de escanteio, né? Uhum. E É, aí essa é a pergunta que eu vou jogar pra vocês. Porque, assim, eu não vou ler. Porque, cara, tá, isso que eu vou ler pra vocês, até esse episódio ser. Até a gente baixar esse episódio, cortar esse episódio, colocar no YouTube, você decidir clicar e assistir e ouvir isso aí, se bobear, tudo que eu falei aqui já mudou. então, Então, não vou nem perder meu tempo. na verdade, eu tenho duas notícias aí, tá? Que estão indiretamente relacionadas ao que você falou, mas também ao tema do episódio de hoje, né? Quais são as notícias? Primeiro, que a União Europeia intensificou a investida dela contra acordos de grandes empresas para evitar a cartelização, né, do mercado, tá? Então, por exemplo, ela está com um foco agora na investigação na associação Microsoft OpenAI e na associação Google-Samsung, para evitar Hum, que surjam conglomerados ali e que vão dominar o mercado. Então, está investigando e criando diversas frentes de ataque a essas parcerias aí, tá? eles estão uma Isso, década e meia atrasados. e isso aí, é, apesar de ser uma década e meia atrasados, eles têm sempre jogado pesados com multas pesadas, então pode ser que tenha algum impacto aí no mercado. Não vou te precisar o tamanho dele, tá? Porque minha bola de cristal está com defeito. O meu modelo AI para a vida também, ele ainda não está em prod, ele só está em dev. Mas vamos lá. É, a gente está entrando numa tendência de mercado de produtizar as coisas agora, né? As empresas agora estão querendo faturar. Então, uma outra notícia que eu acho bem interessante aí surgiu mais uma frente de produtização de AI, e aí falando sério, sem as zoeiras relacionadas ao episódio, que tem uma empresa chamada FRVR que lançou um modelo agora para permitir que qualquer um crie um jogo a partir de modelagem AI. Agora, o quanto isso é AI de verdade? RVR, esse aqui, ó. Vou mostrar. Essa mesmo.
Tá me cheirando Cara, a Devin. isso aqui, tá, pra mim, me cheira a mesma coisa que há 15, 20 anos atrás você tinha o RPG Maker, lembra? Aham. Que falava, todo mundo pode fazer um jogo. Todo mundo pode fazer um jogo, desde que seja dentro do framework do RPG Maker. Desde que você use os assets do RPG Maker, desde que você só. Desde que a única coisa que você mude seja os seus scripts dentro do RPG Maker. Provavelmente é a mesma ideia dentro do que eles te permitem flexibilizar do framework que eles têm. Ali, Asset Generation. Ok. Reverter código, auto-improve. Cara, isso aqui é uma empresa que faz joguinho de browser. Sim. Isso aqui é uma coisa que você no próprio no Cloud 3.5 Sonnet, ele já consegue fazer no próprio code preview do lado direito, né? Se você pede, faz um joguinho para mim XPTO, com pouco prompt ele já faz do lado direito para você. Então, não me surpreende muito isso daqui. Aqui, New Game, Top-Down Space Shooter, blá 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 blá. Aqui, ó. Ai, cara. Para mim, isso aqui é mais um caso de uma empresa de AI que está só fazendo encapsulamento de chamada de API ou para OpenAI ou para Anthropic. E aí eu te pergunto, é AI de verdade? Qual é o tema do episódio de hoje, Marcos? Gente, não sei vocês, mas eu tô ficando de saco cheio de tudo é AI. Tudo. A minha máquina de lavar roupa agora é AI. Tem AI lá. Samsung AI Troubles. Porque quando eu ligo ela de manhã, ela lembra qual foi a configuração do último ciclo que eu usei. Eu Assim, acho, com honestidade, que você está precisando de um cafezinho feito pela minha cafeteira AI. aí eu vou te falar. Você pode estar me zoando, mas você poderia estar falando sério. E eu não duvidaria. E sabe qual é o pior dessa história? Se você procurar no Google, você vai achar uma cafeteira AI. boladona que ela é capaz de identificar o grão, identificar todo tipo de moagem para saber exatamente a pressão que ela tem que aplicar para ela conseguir extrair o café perfeitamente. Isso é AI? Não. Isso é um bunch de if-elses. No máximo, se o cara quisesse fazer um negócio muito pica das galáxias, absurdo, isso poderia usar um pouquinho de visão computacional para analisar a moagem do grão num Mas, meu nível assim, querido, absurdo. Essa cafeteria custa $20 mil. Isso é AI? Nesse caso, talvez seria porque ele usaria um modelo de visão computacional super básico, talvez. Mas o meu, ponto que, é, caralho, tudo é AI, cara. Vocês estão de saco cheio? Estão ficando meu, cansados? Estão ficando cansados? meu querido, respira que é só começo. Por que eu tô te dizendo isso? Porque daqui a pouco você vai ouvir falar de um sistema que integra seu ar-condicionado com ventilador e vai ser AI. Porque aí o sistema vai reconhecer quando o ar-condicionado atingir a temperatura que você quer, aí vai desligar o ar-condicionado e ligar seu ventilador de teto. Um if else tranquilo, sabe? Mas eu tô falando isso. Ele teve ideia pro Home Assistant dele. Mas Não, eu já tranquilo. faço isso. O meu aqui em casa já funciona assim, tem, ó. Eu tô falando isso. Só não tem AI no meio, mas ele já funciona assim, entendeu? É literalmente, é um if-else. If temperatura do quarto menor que, então aciona dispositivo. É só Mas, isso. mas eu tô brincando com isso porque é princípio básico de marketing, cara. Tipo, tem dúvida? Pega lá a Bíblia do Kotler, vai para ler. Mas não precisa nem ser aquela leitura assim profunda, pode ser aquela diagonal mesmo, sabe? Ó, uma página por 10 segundos. Só para pirar. Tu vai ver que o que acontece é que AI é a palavra do hype. É a palavra do momento. Tudo é AI, tudo é AI, tudo é AI. Então, tipo assim, para você querer continuar tendo visibilidade na hora de anunciar o teu produto, tu põe um AI ali no meio. É simples assim. Que aí, quando as pessoas forem pesquisar, sei lá, cafeteira AI, pô, vai aparecer, porque você tem relevância na busca textual. É simples assim. É simples assim. Então, tipo assim, é tudo AI? Não. As pessoas sabem disso? Não. Então coloca um AI no meio, pronto.
Segue a Eu vida. vou te dar um. Olha, eu vou te exemplificar exatamente o que você está falando. Há umas 2 semanas atrás, a Cooler Master anunciou o AI Thermal Paste. Para quem não sabe, pasta térmica é simplesmente isso. É uma pasta térmica que você coloca no teu processador e você põe o cooler em cima para criar uma camada de transição térmica. É só isso. A Cooler Master anunciou isso aqui. Cara, é por isso que eu tô falando. Essa coisa tá começando a dar no saco, cara. Tem a E escova Que de tem dente AI AI também, né? A escova de também. dente AI. Mas, cara, assim, esse é um tema que desde o início que eu comecei a falar sobre o tema, né? Eu tentei ter esse cuidado, né? Por quê? Porque o mesmo aconteceu quando a gente começou a falar sobre machine learning, né? E aí, Também. estatística básica virou machine learning, né? E o mesmo está acontecendo para AI. Machine learning não existe mais. Hoje em dia, machine learning chama AI, né? Então, o que há algum tempo atrás chamava-se uma área de estatística, depois virou ciência de dados, depois virou machine learning, agora virou AI. Sabe-se lá onde isso vai parar, né, no final das contas. A gente só muda a nomenclatura para gourmetizar o negócio. E o que o Antônio falou é verdade, assim, no final das contas isso só é o começo, as coisas tendem a piorar, porque é uma coisa que tá no hype e vai continuar por um tempo considerável, a gente não sabe ainda quanto isso vai se estender até que surja uma nova onda, né, mas isso vai acontecer. E basta a gente tentar identificar ali, como diria Black Sabbath, né, se esse é o começo do fim ou o fim do começo, né. A gente nunca vai saber, de fato, em que ponto a gente tá com isso. Mas o que é importante de lembrar, né, de sempre ressaltar, é tomar cuidado também com isso, porque no final das contas isso afeta uma pessoa comum, né, o consumidor final. Porque eu agrego, entre aspas, né, agrego o valor de uma palavra ao meu produto e no final das contas eu estou só agregando o custo e não agregando o valor de fato, né? Bom, eu sempre tento separar duas coisas, né? Mas tem muito mais do que isso, né? Eu sempre tento separar inteligência artificial de inteligência computacional. Mas além disso, ainda tem muito mais, né? Tem lógica clássica, que é isso que o Marx estava falando ali da cafeteira que tem um conjunto de fiéis. Cara, isso é lógica clássica, eventualmente se ela usa visão computacional, é inteligência computacional e não inteligência artificial. Além disso, tem sistemas de controle, né? Se a gente olha, por exemplo, para um... Para, segura. Lembra que nem todo mundo que escuta a gente entende. É bem isso. Para tudo! Agora explica para o nosso pessoal qual é a diferença entre inteligência computacional e inteligência artificial, que a galera não necessariamente sabe. Calma aí, já vou chegar lá, Eu acho que Já isso vou... daí, dependendo de quem ouvir isso, pode dar uma treta essa definição. E dá uma treta, porque isso academicamente é uma treta. Então, Uhum. então por isso que já eu falo sobre isso, mas é um tema que tem que tomar bastante cuidado. Mas existe uma diferença, vamos dizer assim, existe uma diferença crassa do que é inteligência artificial para o que é outros tipos de inteligências de máquina, né? Mas enfim, já eu comento sobre isso. Além disso, existem sistemas clássicos de controle, sistemas computacionais, de inteligência computacional de controle, né? Por exemplo, quando eu olho para um caça, né, aviação, que isso depois se traduz até para automóveis, né? Quando a gente está falando do fly-by-wire e o drive-by-wire. São dois temas que são controles, pode até ter, inclusive, controles que utilizam de inteligência computacional, por exemplo, um sistema fuzzy, que eu não vou entrar no mérito do que é, mas é um sistema que tem uma certa inteligência por trás. E, cara, isso não é inteligência artificial. Senão, no final das contas, inteligência artificial existe há 60 anos, né, na aviação militar. Cara, não faz sentido nenhum, isso é controle, isso não tem nada a ver com inteligência artificial. Se a gente for chamar isso de inteligência artificial, vão deixar de existir 4, 5 tipos de engenharia e vai virar engenharia de inteligência artificial. Não faz sentido nenhum, tá? Então tomem muito cuidado com essa nomenclatura. Quando a gente vai para o mundo mais de, vamos colocar ali, aprendizado de máquina, que aí parte para o que a gente tem de mais moderno, que são os dois termos mais recentes, né? Que é machine learning, depois AI, etc.
a gente tem dois tipos de, vamos dizer, inteligência. Na verdade, pode existir até mais. Na literatura a gente pode ouvir 4, 5, 6 tipos de inteligência diferentes, mas eu gosto de usar dois, né? Inteligência computacional e inteligência artificial. Qual que é a diferença deles de uma forma bem básica, né? Inteligência computacional é um computador, uma máquina, que tem algum nível de inteligência diferente de conceitos clássicos. Então ele aprende ou ele usa algum algoritmo para aprender ou se adaptar a alguma realidade, mas ele não se aproxima nem um pouco da inteligência humana. Enquanto isso, a inteligência artificial é aquilo que se aproxima, né, da inteligência humana. Então ele tenta replicar a partir de algoritmos a inteligência humana. Então, tudo aquilo que, no final das contas, né, não consegue ou não tenta replicar uma inteligência humana, seja por linguagem, seja por uma identificação de, né, ou caracterização de imagens como a gente faz, ou coisa do tipo, isso deveria estar classificado em inteligência computacional, uma vez que existe algum nível de inteligência ou adaptação nesse processo, né? Casos de família, então. Temos um aqui. Porque a LLM não tenta aproximar o que é o ser humano e não é inteligência artificial. Cara, aí depende, tá? Por quê? Por que que, nesse caso, eu diria que sim, né? Porque, no final das contas, a única coisa que difere, né, a inteligência humana de uma inteligência animal, por exemplo, é a linguagem, né? É o caso mais... aquela questão ali, vamos dizer assim, que mais diferencia o humano de um animal, né? Porque a partir da linguagem você consegue desenvolver outras coisas. Então, como um LLM ele ataca, né, diretamente isso, e no final das contas tem aquelas questões também de passar em teste de Turing, tem todas essas questões, então é o que mais se aproxima do conceito de inteligência artificial. Tá? Tem outros algoritmos que seguem um pouco dessa lógica. Por exemplo, rede neural recorrente, LSTM, esse tipo de algoritmo. Por usar linguagem de uma forma humana, a gente pode categorizar como inteligência artificial em alguns cenários, né? Mas é complexo, de fato essa fronteira ela é complexa. Mas eu diria que a gente chamar LLM de inteligência artificial é ok, tá? Porque é o que é o que mais se aproxima hoje, usando ali o que mais diferencia de fato o humano do resto do... Posso fazer um pequeno adendo? Vai lá, vai lá. É o que você falou. Essas definições são altamente complexas e muito debatidas, né? Exatamente. Então, assim, o Antônio falou, a definição que ele deu, dependendo, assim, não tá certa, não tá errada. Depende, né, muito da escola, digamos assim. Tem uma definição que eu, Marcos, particularmente gosto muito para IA como um todo, né, que é onde ela faz uma interseção com machine learning, digamos assim. Por exemplo, eu, Marcos, pessoalmente não considero machine learning IA. Por quê? Machine learning, ele é algo que quando você cria um modelo, ele é especializado. Ele só sabe fazer aquilo. Se você entrega outro problema, ele quebra. Por definição, isso não é uma IA. Porque na teoria, eu entendo que uma IA ela deveria ser capaz de lidar com problemas para quais ela não foi treinada. Essa é a minha concepção por trás do que deveria ser uma IA. Né? Então, assim, eu só estou chegando lá no meu caso, né? Por que eu considero LLMs uma IA de certa forma? Ela me entrega coisas que a princípio ela teoricamente não foi treinada para fazer. Também isso está sob debate, né? Na teoria, ela não consegue me entregar coisas novas, ela só consegue entregar sínteses, permutações de tudo que ela foi usada no seu treinamento, né? Então, ela só é realmente um simulacro, digamos assim, né? Mas, como você disse, ela passa teste de Turing, ela passa tudo, né? Ela engana bonito. Agora, quando você começa a ter ali um uso pesado de rede neural para fazer um treinamento que simula ali neurônio, etc e tal, ali a gente acho que já consegue. Você começa a ter um overlap muito grande, né? Que já dá para. Sim. Porque você pode ter uma IA especializada em uma tarefa que tem a capacidade de lidar com coisas que ela não foi treinada dentro do pequeno universo da tarefa dela, né? Eu só queria colocar esse é o meu ponto de interpretação dentro do que a gente fala do que a gente está falando disso.
Isso Só só queria pra... colocar essa visão minha. Pronto, Faz vamos sentido. lá. Eu fiz a brincadeira do LLM, mas a verdade é que, tipo assim, sim, isso é um tema polêmico, para quem não sabe, tá? Mas aí eu vou tentar conectar com o tema do episódio de hoje, que é tipo a estafa com relação à AI, né? Que é o seguinte, eu já vi linha do tempo de apresentação dos outros dizendo que aquela porta do shopping que abre quando você chega perto, aquilo é um modelo de inteligência artificial extremamente básico, tá? Eu já fiz também. Eu já vi essa linha do tempo, tá? Por quê? Porque a porta reconhece quando você chega perto, ela sabe que tem que abrir. E aí eu gostei da definição do Aaron sobre replicar a inteligência humana, tá? Porque a verdade é que ChatGPT e outros modelos de AI generativa, tá? Eles não tentam replicar a inteligência do ser humano. E a gente falou isso alguns episódios atrás. Tanto é que a gente nunca esteve tão distante de um modelo AI generalista, tá? Por quê? Porque o que uma AI generativa faz? Ela simplesmente entende o que você está buscando por meio de palavras-chave e arranja uma maneira de, por meio de linguagem natural, processamento de linguagem natural, te dar uma resposta. Então, em vez de você fazer uma busca num Google ou num Bing da vida, tá? E ter que você mesmo filtrar os conteúdos que aparecem por relevância textual e ver qual é o texto que te interessa, a AI, tecnicamente, a AI generativa, tecnicamente, vai te devolver aquela resposta como se fosse num diálogo. Tanto é que tem muito pesquisador, tá, que defende que a busca na internet no futuro vai ser completamente diferente do que é hoje. Porque você vai deixar de fazer uma busca. Você vai perguntar para um assistente, o assistente vai te dar a resposta. E o problema disso é que isso prejudica muito o pensamento crítico. Porque te tira de você o poder do pensamento crítico de falar assim, ó, será que isso é relevante para mim? Será que isso é verdadeiro? Será que isso não é? E por aí vai, tá? Mas voltando ao tema, tá? É muito importante a gente fazer essa conceituação do que é visão computacional, do que é visão sobre inteligência artificial, porque você conversa com uma pessoa normal, na rua, uma pessoa que não é, sei lá, viciada em tecnologia, não fica por dentro da... Cara, essas pessoas acham que AI é você fazer uma pergunta e a assistente do Google ou a Siri te dá uma resposta legalzinha que meio que dá um match com aquilo que você está buscando. E, cara, eu não estou viajando na maionese. Eu perguntei para pessoas conhecidas sobre isso. Tem pessoas no Instagram que estão fazendo canais e que saem perguntando na rua: o que é inteligência artificial? O cara responde: pô, inteligência artificial é a Siri. Sabe? E você fica assim, velho, não. Inteligência artificial não é um aplicativo que colocaram no teu celular. Tá? Então, assim, eu pedi para fazer aquela pausa ali, Aaron, porque eu acho que muito do tema desse episódio, que é a estafa com relação ao tema, vem exatamente de 3 tendências que a gente está vivendo agora. Primeira tendência, a falta de conhecimento do público do que é AI de verdade. E a tua definição eu acho que é perfeita para responder isso. Tá? Segunda tendência, a gente está entrando numa época de produtizar algo que meio que deu uma abalada nos negócios da maioria das empresas. Ou seja, agora você tem uma assistente que consegue se comunicar como se fosse um ser humano. Tá? Então, essa é a segunda coisa. Eu acho que ali é a segunda tendência que ajuda a gente a chegar nesse cenário de hoje de estafa. E terceira já fez barulho suficiente para todo mundo querer utilizar essa hype para vender um pouquinho melhor. É o caso do que o Marcos mostrou da pasta térmica AI. E você fica, puta, velho. E aí o que eu te falo é, respira fundo que ainda vai piorar. E aqui no final das contas, assim, tem, vamos dizer, frentes acadêmicas, tem empresas que pega todo esse bag of words ali, né, e joga dentro desse saco inteligência artificial. Assim, no geral, não vou dizer que isso é certo ou isso é errado, porque, enfim, cada um tem o seu conceito ali, né? Inclusive a Apple falou que AI não é inteligência artificial, né?
A inteligência da Apple. Então, cara, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua organização. Eu acho que não é um tema que vale a pena brigar, mas acho que é interessante cada um ter o senso crítico de dividir as coisas, né? Principalmente a gente que tem um funcionamento mais técnico, que atua com isso de fato, é muito mais importante pra gente entender conceitualmente diferenciar cada uma das coisas, né? Do que a pessoa comum, né? Porque no final das contas a pessoa comum vai estar consumindo, vai estar sendo afetada, mas, cara, assim, é mais o senso crítico de falar, pô, isso aqui não faz sentido nenhum, isso daqui faz sentido eu pagar por esse diferencial, né? Pra gente, não, acho que a gente precisa quebrar um pouco mais as coisas para entender conceitualmente como cada uma das coisas funcionam, né? Porque senão, no final das contas, a gente joga todo esse bag of words dentro de um saco só e vira tudo uma confusão, porque eu não consigo diferenciar qual a tecnologia que está sendo empreendida ali, né? Trocando em miúdos, meu amigo. Se você está chegando nesse canal aqui agora, buscando uma review de uma cafeteira, ou de uma pasta térmica, ou de um cooler AI, não é aqui que você vai encontrar. Vai para o próximo canal. Aqui a gente leva o tema um pouquinho mais a sério, né? Agora, zoeiras à parte. Gente, É até marketing. até engraçado, porque é, eu sou formado em engenharia de controle e automação, né? Achei que você ia Então, falar boa de parte. marketing, cara. Não, não. Então, pô, passei alguns anos na minha vida estudando controle, né? E quando a gente tá falando de controle, a gente tá falando de sistemas de controle de fato. Tipo de controle que é implementado desde a indústria básica até indústria aeroespacial e etc, né? E, cara, ali, basicamente, eu posso dizer que 100% com conceituação que tem hoje, 100% é muito facilmente confundido com AI. E não tem nada de AI ali, cara. Muitas vezes não tem minimamente inteligência computacional por trás. Na verdade, tem muita matemática pesada e tem muita eletrônica pesada. Então, não faz sentido nenhum eu chamar aquilo ali de AI você vê que as coisas estão sendo muito confundidas hoje, né? Isso é bem bizarro, na verdade. Isso é bem. Mas é uma coisa que o pessoal confunde muito, né? Qualquer. Qualquer. Tem aquela frase do Asimov, que é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Você Uhum. pode traduzir para qualquer matemática e algoritmos suficientemente avançados são indistinguíveis de AI. A gente pode traduzir para isso. Cara, sim. Até Exatamente. porque, assim, é, é, eu não duvido nada mesmo, que mesmo empresas que realmente estão querendo ganhar dinheiro nesse setor agora, sei lá, que prometam um algoritmo mágico que vai te dar uma resposta lá, sei lá, do momento que você tem que comprar uma passagem, sei lá. Os caras usem, na verdade, em vez de utilizar um modelo sequer de machine learning, que teoricamente dá para você fazer um modelo que vai te dizer exatamente isso, né? Eles façam apenas um modelo matemática avançada, tipo algo bem deep math aqui, matemática extremamente avançada e complexa, e falem, não, isso aqui é AI. Isso aqui é Cara, eu AI. te falo de mim. Eu estou num projeto que eu estou fazendo pod right sizing para Kubernetes, né? Eu estou na parte de ciência de dados. É, aí o pessoal já pensa, o cientista de dados está aqui, ele já vai meter machine learning, cara, não vou mesmo. Primeiro que vocês começaram a coletar os dados não tem nenhuma semana, então não tem dado histórico. Então, porra, não vai rolar. Segundo que, porra, como é que eu vou fazer machine learning, etc, se eu não tenho baseline, eu não tenho nada? Eu primeiro preciso de uma abordagem matemática, estatística, que me dê algum resultado para então eu ter um baseline, para então eu fazer um modelo de machine learning, para então eu poder dizer que o meu modelo de machine learning é bom ou ruim, sabe? Cara, Aí eu isso aí que você tá apliquei um falando. modelo matemático básico que mostra resultados bons, vai pôr para rodar, vai pôr em produção, vai dar resultado, vai guardar dado, daqui a algumas semanas, meses, aí eu vou aplicar algum modelo de machine learning, aí eu vou fazer um teste AB, aí eu vou coletar resultado, e aí eu vou falar se esse modelo presta ou não presta.
Porque, cara, a pessoa viaja na maionese achando que essas coisas são mágicas, né? Cara, isso que você tá falando vai de encontro com uma coisa que o Danilo Spatti, né, que é um professor ali da USP de São Carlos, tem livro de redes neurais, etc. Ele sempre falava, ele foi meu professor, foi meu orientador, ele sempre falava uma coisa que, cara, eu vejo muito isso hoje, né? Nunca use modelos probabilísticos para resolver um problema determinístico, né? Então, nunca um modelo probabilístico vai vencer matemática básica, né? Então, assim, a gente vê muito disso, e eu vejo que o seu caso, né, parece muito com isso, né? É uma ciência exata que você está tentando resolver com um modelo probabilístico. Então, com É matemática mais ou básica, menos, muitas vezes assim. você conseguiria resolver, né? Então, assim, mais ou menos. Nesse caso, assim, não, é probabilístico. Ele Uhum. tem uma. Ele é probabilístico. Mas o que acontece? É muita variável. Uhum. Então, assim, se você usa um modelo básico estatístico, você já ajuda muito. Você pode conseguir um grande ganho se você usar um modelo, provavelmente série temporal, alguma coisa muito avançada. Só que Uhum. para isso você vai ter que levar em consideração sazonalidade, você vai ter que levar em consideração 1 trilhão de features. E um negócio assim, você vai ter que olhar um ano de dado. Sabe? Você vai ter que ter metadados que talvez a gente nem tenha. Uhum. Então, assim, não é uma coisa simples. Por isso que eu falo, primeiro trabalha com básico. Primeiro garante que a gente está dando resultado com básico. Para a gente ter um baseline para saber que se o que a gente vai fazer depois é melhor. Sim. Você não parte do zero querendo fazer isso. Porque senão você não sabe se você está fazendo algo bom ou ruim. E aí, só pegando o gancho, né, desse negócio do AI, por que eu queria também trazer esse tema? Porque a gente estava falando, a gente está falando do consumer market, né? Só que isso está impregnando nas empresas como um todo. Tudo quanto é Uhum. empresa está com FOMO, né, desse negócio. E, cara, eu nem perguntei se vocês estão vendo isso porque eu sei que vocês estão. Cara, tudo quanto é empresa tá tendo reuniãozinha de precisamos usar AI porque agora todo mundo tá fazendo AI, porque AI mudou o paradigma do mundo, AI vai resolver tudo e é o end all be all e AI vai fazer tudo. Cara, eu tava numa reunião na minha com o pessoal fazendo tipo um evento de apresentação de ideias de inovação. Eu sou o principal, né, do Data Scientist lá, então, assim, teoricamente eu cuido dessas questões, né? E eu vendo as apresentações, cara, todo mundo apresentou soluções de AI. Tipo, eu não fui consultado em absolutamente nada do que estava sendo apresentado. Todo mundo apresentou soluções de AI. 99% das soluções de AI apresentadas, sabendo eles ou não, eram soluções que envolviam pegar modelos de LLM, treinar esses modelos de forma massiva, usando nosso code base, usando nossa documentação, usando conhecimentos, coisas que a gente nem tem documentado, provavelmente, para criar agentes, para criar processos, para criar sistemas de auxílio de PR merge, code review e whatever shrubbles. E, tipo assim, o pessoal divulgando aquilo como se eles fossem implementar aquilo nesse quarter para aumentar a produtividade em X%. E eu assim, né? Eu tava assim, ok. Não, eu fiquei quietinho nessa área. E todo mundo deslumbrado, achando, né? Nossa, estamos vivendo uma nova era. E assim, gente, ali pelo menos o pessoal minimamente pensou, porque a gente. Tipo assim, o pessoal linkou AI, posso treinar AIs com meus dados. Então, teoricamente, eu posso fazer assim, ó, né? E eu assim, cara. E eu pensando, né? Eu estou realmente também em outra iniciativa que eu estou fazendo fine-tuning de um modelo grande para um problema específico meu. Cara, isso é muito complexo. É muito difícil. Tem assim, não é uma coisa simples de fazer. Se você não souber o que você está fazendo, não vai servir para nada. Se você não souber o que você está fazendo, você nem consegue começar a fazer. Se você conseguir começar a fazer, você vai gastar rios de dinheiro em computacional de fine tuning. Depois você não vai nem saber o que você vai fazer com aquilo. Se você conseguir sair do outro lado, você vai ter um modelo que, se você não souber o que você vai fazer, você nem vai saber o que você vai fazer com ele, ele não vai servir para nada, e você não vai ter. Não vai ter. Ele não vai servir para nada, porque ele não vai ser bom. Tipo assim, tá todo mundo falando, vamos usar, vamos usar, vamos usar, vamos usar.
A minha esposa, a mesma coisa, né? A gente, né, trabalha de casa, a gente acaba sabendo o que o outro tá fazendo, o que eles estão tendo de reunião. Também, eles estão tendo AI, chatbot, vamos fazer AI, vamos fazer GNF. Eu falei assim, gente, as pessoas estão falando sem ter a mínima noção quais são as capacidades desse negócio. Sem ter a mínima noção do que esses negócios realmente fazem, como eles realmente funcionam e para que eles realmente servem. E tá todo mundo perdendo um tempo desgraçado querendo viajar na maionese e inventar produto com isso. Não tem mão de obra que sabe realmente implementar. Não tem capacidade hardware, capacidade cloud, não tem nada. Definitivamente, quando chegar a hora de querer implementar esses produtos loucos que eles estão falando, e você chegar e falar, beleza, agora a gente tem que parar 3 meses para construir um knowledge base de training, um training dataset, para fazer o fine tuning que vocês querem. Os caras vão falar, não, pelo amor de Deus, eu não posso parar meu projeto 3 meses. Não posso parar 30 pessoas 3 meses para construir um negócio desse. Aí eu falo, não, mas não é só você pegar esse monte de PDF e jogar lá e ele funciona? Eu falo, não. Mas, Marcos, isso aí é um pouquinho de falta de bom senso. Por que eu digo que é falta de bom senso por parte das pessoas? Pode parecer meio cruel da minha parte, tá? Mas é falta de bom senso. Quando, por exemplo, você quer fazer uma migração de área profissional, vou sair da área tal e vou para a área XPTO, que parece que está bombando, bons salários, etc. O que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é conversar com um profissional da área. Para você A gente já ver. teve até episódio sobre isso aqui. Exatamente. Para você saber se aquilo ali se aquela área vale a pena para você, tá? Se você está disposto a passar pela dificuldade que é para você fazer a migração, aprender o que falta e etc. Isso aí que eu falo que é uma falta de bom senso, é porque é o seguinte, AI é a palavra do hype, é a palavra do momento, tá? E o marketing reconheceu isso e vai colocar AI no meio de tudo quanto é produto que eles possam vender. Simples assim. Ainda mais que o público geral não conhece, não entende direito o que é AI. Tá? Para eles é um black box. É o chat GPT, é um black box. Tu joga as coisas lá dentro e teoricamente ele vai saber te responder. Tá? Se bobear, não é nem um black box, cara. É pior que um black box. É um negócio mágico para. É um wild card. É tipo, tu não sabe resolver? Fala que tu vai usar AI. Então Tu assim, não tem solução? Tu fala que tu vai usar AI. e eu falo isso porque em vez das pessoas irem conversar com alguém da área para realmente entenderem, olha, qual que é o custo disso? Como é que eu treino um GPT, por exemplo, da vida? Como é que eu faço isso? Não, eles assumem que é fácil. Porra, se eu consigo fazer um upload ali de 3 manuais no chat GPT, fazer uma pergunta e ele me responder corretamente o que eu preciso saber desses manuais, dessa documentação, porra, treinar um negócio é fácil, é só jogar 300 documentações ali dentro e perguntar. É isso que eles assumem, tá? É isso que eles assumem. Eles não percebem que, cara, você tem que ensinar ele entender qual documento ele vai ter que olhar, qual parte do documento ele vai ter que olhar, a partir da maneira como você escreve, e por aí vai, a partir dos parâmetros de entrada que você dá, e por aí vai. Então, assim, eu acho que falta, literalmente, de bom senso. Por que o bom senso diz, cara, eu quero isso, parece que é a solução para o meu problema, mas eu não entendo o que é isso, eu vou conversar com alguém que trabalha com isso para me dizer qual que é a dificuldade na hora que eu for montar a minha proposta de projeto. Ô, Antônio, até parece que tu não tem anos de experiência nesse serviço vital. Ô, tu tá falando de AI, mas quanto gestor tu não conhece que acha que sabe sobre o assunto? Que sai dando prazo sem falar com ninguém porque acha que sabe? Isso, é Quantos falta de gestor bom tu não senso. conhece que não acha que fazer o dashboard é só fazer um negocinho aqui rapidinho? Que tu não consulta você porque pra quê? Ele já sabe como é que é. Só mudou pra AI agora, cara. Super concordo, é isso que eu te falei, é falta de bom senso. É falta de bom senso. Até porque quando eu falo para o pessoal que, olha, trabalhar com Tableau e com Power BI não é trabalhar com Self-Service Analytics, eu falo, galera, isso não é BI. Isso é um programa de visualização de dados, ponto.
Isso é a pontinha do teu iceberg. Nada além disso. O pessoal não acredita. Então, Não, assim, aí sim. você falou muito bem, só migrou para AI. Esse é o ponto que eu queria trazer. Tipo assim, tem dois lados que isso vai acontecer, na minha visão, com o futuro disso. Daqui a um tempo, o público como um todo vai estar de saco cheio, porque a gente vai estar inundado de produto merda, Daqui a um com tempo. o logo. Eu acho que a gente ainda tá no upward trend disso, né? Sei Acho não, que hein, ainda tá. cara. Eu acho que a gente já tá entrando no vale da decepção. Pra algumas coisas, talvez, mas tipo assim, pro teu avô, pra minha mãe, pessoas que não estão da área, que tá comprando a cafeteira AI branded, A pasta térmica. a pasta térmica AI, acho que ainda tá, Cara, mas sabe, ainda tá vindo. até corporativamente falando, eu acho que a gente tá numa segunda fase, mas ainda é uma segunda fase subida. O que acontece? Eu Também acho que a acho. primeira fase as empresas tentaram fazer, não conseguiram. Agora elas estão procurando ajuda para fazer. Então, eu acho que mudou a chavinha, porque o que acontece, né? Uma coisa é quando dá errado para todo mundo. Outra coisa é quando dá errado só para você. Aí você olha pra sua casa e fala, putz, eu acho que é porque eu não sei fazer. E aí as empresas estão procurando ajuda. Isso vai resolver o problema? Eu acho que não. E aí sim talvez a gente entre, né, num vale da desilusão. É muito caro para eles entrarem, Oaro. É muito caro para as empresas quererem fazer isso. E aí eu te digo isso porque, por exemplo, vou fazer uma analogia bem simples aqui para o pessoal entender, tá? Uma analogia bem simples. Um problema muito comum no interior do país. E aí eu não estou falando de cidade grande igual você mora, não, Oaro. Estou falando interior mesmo. Tô falando cidade de 5, 10 mil habitantes. Fé minha. O cara desenha. Essa aí mesmo. O cara desenha a própria casa, tá? Porque ele se inspira, vê uns projetos de arquitetura lá Tá no falando do Aaron. Tá falando do Aaron? Não, porque o Aaron tem bom senso. Você já pode escrever minha biografia já, cara. Tô zoando. O cara desenha a própria casa, compra um meio lotezinho qualquer da vida e constrói conforme ele desenhou, tá? Ele só se esqueceu de ver se a prefeitura tinha alguma regularização. Aí, de repente, quando a casa está quase pronta, vem aquela notificação de multa da prefeitura do tipo, tu tem que recuar 3 metros na calçada, porque é uma norma que tem aqui na cidade. Aí você vai ter que quebrar a porra toda e construir de novo. Tomou essa notificação, Aaron? Ainda não. Ou então, aquele cara que não entende fica puto com o técnico da prefeitura, porque depois que ele construiu a casa, ele escapou da multa, mas um belo dia ele acorda e tem um poste em frente ao portão de garagem dele. Não tem mais como ele entrar e sair com o carro. Cara, é só você pesquisar no Google. A famosa brincadeira da NASA tinha que pesquisar o brasileiro, tinha que estudar o brasileiro. A quantidade de projeto errado que você vê surgindo aí. Mas esses projetos errados surgem por quê? Porque a gente faz gambiarra. Porque a gente não pesquisa, não pergunta para quem entende do negócio de verdade. Mas porque a gente não vai ver pergunta? A norma. Mas por que a gente não pergunta, Antônio? Porque tem gestor que acha que sabe. Também, mas tem outro motivo. É mais barato. Tem outro motivo. É mais barato. Ninguém quer gastar dinheiro. E aí vocês chegaram, se você pararem e pensar, no que eu falei há 30 segundos atrás, que eu falei assim, ó, é caro demais para as pessoas perguntarem. Eu não acho que a gente está entrando numa segunda fase, onde a terceira vai ser a empresa olhar e falar assim, tá dando certo para os outros, não tá dando certo para mim, vou contratar para alguém. Não, porque é caro. Eu vou ser mais ousado, eu vou falar o seguinte, não tá dando certo para ninguém ainda. Tá dando certo só para uma OpenAI da vida. Não, tá dando certo pra NVIDIA. Cara, eu discordo um pouco, tá? Principalmente que eu trabalho com clientes aqui, eu concordo que tá dando muito mais certo pra uma OpenAI e pra uma NVIDIA porque os caras estão ficando trilionário, né? Então, óbvio que não vai ter uma empresa que usa essa ferramenta que tá ficando tão rico quanto. Mas, sim, tá dando certo pra algumas empresas que sabem como usar, que estão usando de forma adequada. Agora, se você quiser enfiar isso em todos os lugares da empresa, de forma desgovernada, simplesmente por usar, cara, não vai funcionar. É isso que eu me refiro, sabe? Vou fazer uma pergunta que vou desmontar teu argumento, Fazer uma pergunta que vou desmontar teu argumento.
quantos clientes seus são pequena ou média empresa? Cara, pequeno não, porque é corporativo, né? Mas médio, depende do nível de médio, tem até mais do que grandes, tá? E aí quando eu coloco grande, eu tô falando de grande de verdade, quando eu falo médio, médio. Né? Mas E 80%. pequenas não, e eu até acho que pequenas empresas nem sei se vale a pena. Por quê, né? Quando a gente tá falando de inteligência artificial generativa, o que a gente tem hoje, vamos dizer que 90% do que a gente tem hoje se trata de customer care, né? Que é a parte de atendimento ao cliente e como aprimorar isso, ou processos internos. Então, uma empresa pequena, muitas vezes nem faz sentido eu gastar dinheiro com isso, porque o meu customer care é 2 pessoas no WhatsApp, né? Então é mais barato, não tem jeito, né? Como eu ganhar disso. Agora, para uma empresa de médio grande porte, que tem uma volumetria de cliente, né? Quando faz milhão de cliente, eu acho que já começa a fazer sentido quando bem aplicado, né? Tem que tomar alguns cuidados. Tem que tomar alguns cuidados, obviamente. Né? E saber utilizar isso também. Né? Por exemplo, quando a gente está falando de customer care, basicamente se baseia em construção de chatbot. Quando eu falo de um chatbot único exclusivamente que utilize a generativa, vai dar errado. Esse já é o primeiro exemplo. E você tá falando só de chatbot. Isso falando só de uma área que é customer care. Depois Ah, tem outras áreas que vão. Então, assim, quando você sabe fazer, dá para fazer funcionar. Mas, obviamente, tem. eu não tenho dúvidas que você está certo, cara. Mas aí vem a estatística do Sebrae que desmonta o teu argumento, tá? 40% dos salários pagos no Brasil são pagos por pequena empresa. Pequena empresa Sim. gera 27% do PIB nacional. 52% dos empregos de carteira assinada. Quando você olha por CNPJ, quase 80% das empresas brasileiras são pequenas. E Mas, você cara, para pequena empresa não adianta. Então, o que eu estou querendo Mas, te ó, dizer é o seguinte. só pra colocar, só pra adicionar esse ponto, o Antônio, uma pequena empresa não tem nenhuma área de ciência de dados, cara. Errado. Não tem, cara. Não tem. Errado. Assim, Peraí. para a maior parte das pequenas empresas, não tem, concordo. Mas existe um tipo de conceito de pequena empresa que é chamado Hidden Champion, que é campeã escondida, que ela literalmente tem mercado global, porque ela conseguiu entrar num contexto de barreiras para entrar naquele segmento, que basicamente ela manda no mercado, mesmo sendo pequena. Tá? É raro, mas filho, acontece. mas aí. Mas Esse aí não é eu o quantas 40% do dessas- Sebral, cara. Não é o 40% do Isso Sebral, aí, ó, entendeu? isso Eu aí é concordo. muito pouca. Não, Cara. eu concordo, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: não dá pra gente realmente acreditar, tá certo? Que, pô, tá dando certo pra muitos caras no mercado, porque tem, tipo, meia dúzia, tá? Não vou dizer meia dúzia, mas porque, sei lá, 60% dos clientes são médios, 70% dos clientes são médios, porque esse cara ainda é minoritário no mercado como um todo. Sim, sim. Eu concordo, Então, tipo concordo. assim, tá dando errado, assim, tá dando errado para a maior parte das empresas. Mas, cara, E para aquelas que estão dando certo, assim, e aí, estatística de vozes da minha cabeça, tá? Resposta de orelhada sem saber. Mas ainda te digo que provavelmente as médias empresas que têm projetos assim, tem pelo menos um gestor, um diretor lá dentro que está falando: esse projeto é caro demais para o resultado que ele está dando. Mas assim, vamos lá, dá um passo para trás rapidinho. O Aaron tá falando, que aí é o meu ponto sobre isso. O Aaron tá falando só de chatbot, cara. Chatbot de atendimento. Olha como ele foi específico. Chatbot de atendimento a cliente que usa GenAI parcialmente em grandes corporações. Grandes e médias, basicamente. Grandes e Depois, médias, vamos lá. depois vai ter algumas outras aplicações, só que, cara, tá tudo muito engatinhando. Por quê? E aí, esse é meu ponto. Cara, eu tô cagando pra chatbot. Nada contra as aplicações, porque eu acho que GenAI, eu acho que um dos grandes nichos produtivos para GenAI é chatbot. Mas eu tô cagando para chatbot nesse sentido. Porque o que tá todo mundo, o que as empresas estão aí indo para a loucura, não é chatbot. Sim. Porque a história da vida é essa. Sim, dá para fazer um monte de coisa com chatbot. Isso hoje a tecnologia tá pronta. Tá aqui. Pega, vai, filho. Faz. Só que
Não é isso que eles estão querendo fazer. O pessoal está querendo elucubrar muito mais. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Os chatbots que você está entregando, eles estão integrando ou eles são só informacionais? Integrando também. Que até Em uma que coisa nível? que a gente até comentou, acho que ontem ou antes de ontem, a gente estava falando sobre Copilot, sobre esse nível de, né, de GenAI. E aí, bom, tem algumas soluções que a gente tem hoje, algumas que integram em ferramentas específicas, como Google e como Microsoft. No caso de IBM especificamente, a IBM tem uma plataforma que chama Watson X Orchestrate, né? Ele integra com o assistente, o Watson X Assistant, e o Orchestrate basicamente eu construo... Cara, vou te dar um exemplo claro que você vai entender, Marcos, mas eu continuo explicando pra galera. Há um tempo atrás você mostrou a ferramenta de chat do Databricks, que ele faz consulta de bases, você vai falando com ele, ele vai falar, o cliente tal tem tais métricas, eu quero um cliente que tenha idade entre tal e tal, esse tipo de coisa, né? Você vai fazendo um chat com a sua base de dados ali, entre aspas, né? Tá num Uhum. Salesforce, algum lugar do tipo. Tem coisas dessa No caso, tá no natureza. próprio. Ali tá no próprio Databricks aquele exemplo, né? É isso, é. O caso do Watson Orchestrate, ele funciona de uma forma semelhante para algumas integrações. Então, por exemplo, um profissional do RH, né, vamos supor, ele tem ali uma interface que, no final das contas, é um chatbot, mas esse chatbot, ele se integra, por exemplo, com o Salesforce, ele se integra com e-mail, alguma coisa do tipo. Tá? Então, ele está fazendo um processo de admissão de um funcionário novo. Como funciona, né? Através desse chatbot, ele vai lá, ele consulta uma base de dados de um Salesforce da vida, onde ele tem cadastrado todos os candidatos dele, ele vai fazendo uma pesquisa de fato via chat. Cara, eu preciso de um candidato que tenha essas skills, que tenha mora nessa geografia, etc. E aí a base de dados da Salesforce já retorna esse resultado, né, um tabelar e fala, beleza, agora eu quero falar com o Gente, vocês estão usuário falando X. vocês estão falando de Databricks. O Aaron falou da solução da IBM, mas você não precisa nem ir tão longe. A Click, dona da ClickView, do ClickSense, ela já tem solução que ela vende literalmente isso. Porque Uhum. o posicionamento da Click, diferente de Tableau e Power BI, né? O posicionamento da Click sempre foi ser all-in, tipo suíte completa. É uma suíte toda em cloud, tá? Que literalmente ela faz tudo. Ela faz desde arquitetura até engenharia até visualização de dados e também análise de dados. Então, hoje a Click já tem solução que ela literalmente você não precisa. Gente, você está falando da ponta final do mercado. Você está falando de um produto que teoricamente o forte deles é visualização de dados. Mas ele já tem solução que é você fazer consulta à base de dados conversando com um botzinho. Tá? Então, tipo assim, você não precisa nem ir numa IBM da vida, você não precisa nem ir num Databricks, num Snowflake da vida. Porque se a Click faz isso, você pode ter certeza que a Databricks também faz, e faz melhor. Que o Snowflake também faz, e faz melhor, e por aí vai. Mas o meu ponto aqui é que é o seguinte, marketing é sobre deception. É sobre você, de certa maneira, para persuadir o cliente, você enganar ele um pouquinho. Tá? E é por isso que a maior parte das empresas estão colocando AI no meio do nome de seus produtos, mesmo que não tenha AI. Então, assim, eu digo isso pelo simples fato de que, cara, quando eu falo que a maior parte do mercado, eu acho que já está à beira das portas do deception, e, cara, não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado, porque vocês podem estar absolutamente certos também, caguei para isso. O meu ponto o mercado está indo para um tal negócio de produtizar, de colocar a palavra hype do momento no meio dos produtos e das empresas, que a gente vai chegar, a gente jázinho vai descer o vale da decepção. Porque vai todo mundo falar assim, cara, pô, mas se isso é AI não faz merda nenhuma que eu preciso. Uhum. É. Uhum. E, Concordo. assim, duas coisas que eu queria colocar para finalizar. A gente tá chegando. Tá, a Tudo gente tá isso que vocês chegando? falaram. Tá, estamos 55. Duas coisas que eu queria falar. Muito maneiro. Tudo isso que a gente falou, para mim, continua sendo chatbots informacionais, porque eles só consultam dados. Quando eu digo integração, eu me refiro a executar ações. Uhum. Eu me refiro a, tipo, eu tô aqui falando contigo, eu quero cancelar a minha conta.
Eu quero que o chatbot integre com a API de cancelamento. Aham. Não quero que o chatbot vá na base de dados e traga a informação. Não, eu quero que o chatbot execute a ação. Cara, esse é o que eu ia continuar ali, né? Esse é o tipo de coisa que é facilitada, né? Vamos dizer assim. Mas se baseia um pouco no conceito de agents ali para chamar de API, isso acaba se tornando de certa forma complexo. Mas, por exemplo, no caso do Orchestrate, é possível fazer chamada de API, de cancelamento, coisa do tipo, via essa interface. Tá? Então ele usa Mas eles estão fazendo. Cara, tem alguns clientes que tem projetos ongoing. Por que que eu digo ongoing, né? Porque é uma ferramenta razoavelmente nova, a forma como está integrando. Então, ainda não tem um caso completamente pronto de integração, vamos dizer assim, totalmente produtizado, mas tem etapas já bem produtizadas. Então, tem clientes que estão bem avançados com partes produtizadas. Tá? Eu falei isso assim, eu Fora do Brasil nunca. tem de rodo, tá? Fora do Brasil tem muito. Dentro do Brasil tá um pouco mais lento o processo, porque de fato os clientes brasileiros esperam um pouco essa resposta lá de fora. Mas tem alguns clientes sim ongoing com coisas produtizadas, mas 100% falar todo o processo do cliente tá full ali. É difícil pelo custo também, né? Então, para grandes empresas tem uma questão de tem muitos processos, automatizar fim a fim é caro, então é muito faseado, né? Vamos dizer assim. É porque assim, esse é o meu ponto. Isso que é o valor para mim real, é quando ele executar a ação. Aham. Que aí é quando você realmente consegue colocar ele para fazer o trabalho de um ser humano, Outra né? coisa que é legal também, aí eu já paro de fazer uma propaganda sem querer fazer propaganda, que não tô ganhando nada com isso. Mas uma coisa que é legal do Orchestrate é que a IBM ela é bem forte na parte de RPA, né? A parte de automatização de processos, etc. E o Orchestrate ele se integra com o IBM RPA. Então eu posso fazer chamada de automações via o Watson Orchestrate. Isso é bem legal, porque, tipo, no final das contas, dentro do Orchestrate isso vira meio que skills, que eles chamam, né? Que seriam processos ali, ou ações que ele precisa executar, que o LLM vai chamar, né? E eu consigo criar uma skill baseada numa automação. Então, eu posso não simplesmente chamar uma API, eu posso chamar um conjunto de coisas, executar um conjunto de atividades quando eu peço para ele executar alguma coisa. Né? Obviamente que tudo ser interfaceado para o usuário, né? Ele precisa ir aprovando os steps, porque o negócio não vai sair deletando todo mundo da base de graça, né? Assim. Mas é uma automatização bem legal, principalmente para processos de RH, sabe? Que tem alguns processos ali a serem seguidos e tal. Então, tem alguns casos de uso bem legais ali. Acho que era esse o último ponto. Bom saber, gostei. Ah, e cara, E. aproveitar que só tá a esposa do Antônio, a minha só assistindo agora. Não, é a mãe do É, Marcos também. e a mãe do Marcos, isso. Uma dica ali também pra parte de tuning de modelos, né? Que você comentou que tá apanhando pra tunar modelos ali e tal. Não, Que de fato é complexo. eu estou fazendo, assim, mas, tipo, é maneiro, assim, é um desafio legal, né? Sim, essa parte de Mas tuning é bem dicas são chata. sempre bem-vindas. O que eu ia te indicar é o Instruct Lab, depois dá uma pesquisada sobre. É open source. É uma parceria que a IBM fez com a Red Hat. Mas é open source, então você não precisa ter nada proprietário para desenvolver. É uma técnica, na verdade, de fazer tuning. E você não precisa ter dados tão massivos assim para fazer prompt tuning, né? É bem interessante, cara. Fiz alguns testes aqui, gostei bastante. Talvez faça sentido para Já você. tô até com ele aberto aqui. Tem uma paginazinha do Git Interessante. que você consegue executar ele aí. Os modelos que eles usam são Isso. modelos pequenininhos, então dá pra você rodar até localmente, dependendo. Vou dar um bizu. Legal. Bom saber. Agradeço. Gente, para fechar aqui, eu acho que a minha mensagem é: se você está se sentindo com aquela sensação de, meu Deus, tudo é AI, será que eu estou ficando para trás? Será que eu não estou entendendo? O que está acontecendo? Não se sinta assim. Realmente as pessoas estão usando esse termo Em excesso. livremente, em excesso, E vai piorar. de forma indiscriminada, de forma errada. Então, não se sinta de fora. Se você está de Marco, saco cheio, não se sinta mal por Marco, isso. Pode Marco, ficar. AI é o novo Smart, né?
Smart TV agora vai ser AI TV, Smart. Nossa, total. AI é o novo Smart. Marcos, errado pra quem, cara? Se tiver aumentando o faturamento da empresa só de colocar a palavrinha AI, tá dando muito certo pra eles. É verdade, né? No fim do dia, o que conta é o dinheiro entrando na conta, né? Cara, quanto tempo até aparecer o carro AI? Né? Já deve ter. Os carros da Tesla só falta botar o nome, porque né, Tesla e BYD aí que são mais tecnológicos, né? É só botar Pior que AI os na carros, frente. os carros da Tesla realmente daria pra levar esse nome, né? Porque o que tem de inteligência ali por trás não é Sim. brincadeira, né? Sim. Mas, beleza. Galera, foi um Bando de prazer. mosquetes vocês, hein? Bando de mosquetes. Não. Eu só fiz uma análise ali bem objetiva sobre. Lembre do último episódio. Gente. Lembre do último episódio. Foi bom. Gente, obrigado pela audiência de vocês até agora. Pessoas, galera. Um abraço, até. Nos vemos Valeu. na semana que vem. Até semana que vem. Falou! Basta.